Você sabia que neste exato instante pode estar compartilhando sua casa com mais de 100 insetos diferentes? E não estamos falando apenas de baratas ou mosquitos. Alguns são tão estranhos que parecem saídos de um laboratório secreto da natureza. E outros tão silenciosos que você nem percebe enquanto dorme. Mas quantos deles são realmente perigosos? E quantos só querem viver em paz entre seus livros, suas roupas ou suas paredes? Hoje vamos revelar 15 insetos curiosos que convivem com você sem que perceba. E diremos quais você deve temer e quais pode simplesmente ignorar. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar sua casa do mesmo jeito. Número 1. Traça de prata, Lepisma saccharina. Nos cantos mais tranquilos da sua casa, sob os rodapés, atrás dos móveis ou entre as páginas de um livro antigo, existe um ser escorregadio, silencioso e surpreendentemente antigo. Seu nome é traça de prata, e mesmo que você não a veja, talvez já tenha percorrido sua estante como se fosse um recife de corais. Não tem asas, não faz barulho, nem sobe pelas paredes em busca de luz. Na verdade, foge dela. Move-se com um vai e vem elegante, como se nadasse no ar. Daí o apelido. Seu corpo é coberto por diminutas escamas brilhantes, e sua forma alongada lhe dá um aspecto quase pré-histórico. E de fato é. Calcula-se que esses pequenos insetos existam há mais de 400 milhões de anos. São mais antigos que os dinossauros. A traça de prata não morde, não pica, não transmite doenças. Em termos simples, é inofensiva para você, mas não para suas coisas. Seu alimento favorito não é a comida da despensa, mas o amido, a celulose e os adesivos encontrados em papéis, fotografias, roupas de fibras naturais e até na poeira acumulada. Sim, pode devorar seu livro favorito página por página sem que você perceba. É difícil capturá-la. Move-se rápido e sempre busca se esconder em lugares úmidos e escuros. E embora viva discretamente, se você vir uma... É provável que existam várias outras, pois conseguem sobreviver até um ano sem comer, esperando a oportunidade. Seu aspecto estranho e comportamento quase fantasmagórico a tornam um dos insetos mais curiosos que você pode ter como inquilino sem saber. E agora que sabe da sua existência, da próxima vez que vir algo prateado se mexendo debaixo da cama. Talvez não seja sua imaginação. 2. Aranha doméstica comum, Parasteatoda tepidariorum. Nos cantos esquecidos da sua casa, onde a poeira se acumula e a luz mal alcança, uma pequena arquiteta trabalha sem descanso. Sua presença é quase imperceptível, mas sua obra está lá. Uma teia perfeita, pendendo como um véu misterioso, entre o teto e a parede. Estamos falando da aranha doméstica comum, uma visitante silenciosa, inquietante para alguns, mas surpreendentemente útil. Seu nome científico é Parasteatoda tepidariorum, mas não é preciso memorizá-lo para reconhecê-la. Seu corpo arredondado e suas patas longas parecem frágeis, quase como se fossem feitas de fio. E ainda assim, é uma caçadora eficaz. Embora não saia em busca de presas, sabe esperar. Dia e noite permanece imóvel, até que uma vibração em sua teia a avisa de que algo caiu na armadilha. O curioso é que, enquanto muitos correm para esmagá-la, essa pequena aranha, na verdade, protege sua casa. Alimenta-se de mosquitos, moscas, mariposas e outros insetos incômodos, que sim poderiam representar um risco para você. De certo modo, podemos vê-la como uma aliada silenciosa contra as verdadeiras pragas do lar. É perigosa? Não. Apesar da fama injusta, a aranha doméstica comum não representa ameaça aos humanos. Seu veneno não é prejudicial para nós e raramente morde, a menos que se sinta encurralada. Mesmo assim, suas presas são tão pequenas que muitas vezes nem conseguem perfurar a pele. A maioria vive em paz, construindo e reconstruindo sua teia sempre que uma vassoura ou o vento a destrói. Algumas vivem até um ano, outras desaparecem antes que você sequer perceba sua presença. Da próxima vez que vir uma teia em casa,
pense 2 vezes antes de destruí-la. Pode ser a obra-prima de uma caçadora silenciosa que, sem pedir nada em troca, mantém o equilíbrio do seu pequeno ecossistema doméstico. 3. Percevejo de cama, Cimex lectularius. Quando você apaga a luz e se acomoda para dormir, esperando descansar em silêncio. Talvez não esteja tão sozinho quanto pensa. Sob as costuras do colchão, nas frestas da cabeceira ou até mesmo dentro da roupa de cama, pode estar escondido um dos insetos mais indesejáveis e persistentes do mundo, o percevejo de cama. Seu nome científico é Cimex lectularius, e embora meça apenas alguns milímetros, sua presença pode abalar completamente a paz de um lar. O mais inquietante é que dificilmente será visto durante o dia. Essa pequena vampira prefere a escuridão e o calor do corpo humano, esperando pacientemente que você adormeça para iniciar o banquete. Sim, alimenta-se de sangue. E faz isso com uma precisão assustadora. Detecta o dióxido de carbono que você exala ao respirar, a temperatura do corpo, e quando encontra o momento, desliza silenciosamente para picar sem que perceba. Sua saliva contém uma substância anestésica que impede que você sinta a picada na hora. Mas horas depois, o rastro aparece. Vergões, coceira intensa e noites inteiras de insônia. Embora não transmita doenças, seu impacto psicológico pode ser devastador. Pessoas que sofreram infestações relatam ansiedade, fobia de dormir e até depressão, porque uma vez que invadem sua cama, não saem facilmente. São resistentes, escondem-se bem e se reproduzem rápido. Uma única fêmea pode pôr até 500 ovos durante a vida. O pior? Muitas vezes você nem sabe que estão lá, até que seja tarde demais. O percevejo de cama não é apenas curioso pelo comportamento, mas pela forma como aprendeu a viver do ser humano sem ser visto. É o inquilino perfeito para o horror cotidiano, pequeno, silencioso e sempre faminto. E sim, pode estar em sua cama esta mesma noite. 4. Centopeia doméstica, Scutigera coleoptrata. Imagine que você está no banheiro, escovando os dentes tranquilamente, quando de repente, algo desliza pela borda da pia a uma velocidade desconcertante. A única coisa que consegue ver é um borrão com muitas pernas. Você acaba de encontrar a centopeia doméstica, um habitante inesperado do lar que costuma causar mais sustos do que problemas reais. Seu nome científico é Scutigera coleoptrata, e embora sua aparência possa parecer saída de um pesadelo, com seu corpo alongado e até 15 pares de pernas finas que se movem como chicotes. A verdade é que é uma aliada natural contra pragas. Sim, por mais incrível que pareça, esse velocista do mundo dos insetos é um dos melhores caçadores que você pode ter em casa. Alimenta-se de baratas, formigas, traças de prata, térmitas, moscas e até aranhas pequenas. E não precisa de armadilhas nem iscas. Faz tudo com velocidade e precisão cirúrgica. Assim que detecta a presa, acelera e ataca, injetando um veneno suave que paralisa o alvo. Mas antes que você entre em pânico, esse veneno não representa perigo para humanos. Suas presas são pequenas demais para perfurar nossa pele, e nos raríssimos casos em que conseguem, a sensação se assemelha mais a uma picada leve de mosquito do que a qualquer outra coisa. Além disso, é tímida, não busca contato. Vive em áreas úmidas como porões, banheiros ou atrás das paredes e evita interação com pessoas. Só aparece quando muda de esconderijo ou quando lhe dá um susto daqueles no meio da madrugada. Então, da próxima vez que vir esse inquietante corredor zigue-zaguear pela sua casa, lembre-se disso. Embora pareça um monstro de muitas pernas, na verdade está ali para protegê-lo dos verdadeiros invasores. 5. Formiga faraó, Monomorium pharaonis. Pequenas, quase invisíveis a olho nu. E, no entanto, capazes de conquistar toda uma cozinha em questão de horas. Assim são as formigas faraó, um exército diminuto, que vive escondido, mas que atua com uma organização impressionante. Seu nome científico é Monomorium pharaonis, e embora não ultrapassem 2 milímetros de comprimento, seu poder está nos números.
e na astúcia. Essas formigas não fazem ninhos visíveis no chão ou nos jardins. Não. Preferem se esconder dentro das paredes, em frestas microscópicas, batentes de janelas ou debaixo dos eletrodomésticos. Sua colônia pode se estender por toda a casa sem que você saiba, e quando saem, marcham em linha perfeita, como se obedecessem a ordens militares. Vão atrás de migalhas, açúcar, gordura, restos de comida. Qualquer coisa serve. O mais curioso é que não possuem uma única rainha, mas várias. E se a colônia se sente ameaçada, por exemplo, se você borrifa inseticida, rapidamente se divide em várias novas colônias que se dispersam. Sim, tentar eliminá-las pode piorar o problema, gerando o que os especialistas chamam de fragmentação da colônia. É como cortar uma hidra. Para cada cabeça eliminada, nascem outras. São perigosas? Potencialmente, sim. Não mordem nem causam dano físico direto, mas contaminam alimentos e superfícies por onde passam. Em hospitais, por exemplo, já foram encontradas em equipamentos médicos, curativos e até em feridas abertas, tornando-se uma séria preocupação de saúde pública. E não são fáceis de erradicar. São resistentes, persistentes e têm uma memória coletiva quase perfeita. Se encontram uma fonte de alimento, voltam uma e outra vez, não importa quantas vezes sejam espantadas. São pequenas, sim. Mas subestimar a formiga faraó é um dos erros mais comuns no mundo das pragas domésticas. 6. Mosca das frutas, Drosophila melanogaster. Em muitas casas, especialmente quando há frutas frescas ou restos de comida, surge uma pequena invasão quase mágica, a mosca das frutas. Esses diminutos insetos, com apenas alguns milímetros de tamanho, parecem brotar do nada, voejando em torno de bananas, maçãs ou qualquer fruta madura deixada à vista. Seu nome científico é Drosophila melanogaster, e embora sejam pequenos, são mestres da sobrevivência e da reprodução. O curioso na mosca das frutas é seu ciclo de vida acelerado. Em apenas uma semana, uma única mosca pode gerar centenas de descendentes. Deposita seus ovos em frutas moles ou em fermentação, e suas larvas se alimentam diretamente da polpa, acelerando a decomposição. Por isso, se você não limpar logo esses restos, as moscas aparecerão em bandos. Mas são perigosas? A boa notícia é que não representam uma ameaça direta aos humanos. Não picam, nem transmitem doenças graves, porém, podem ser muito incômodas. Sua presença constante na cozinha pode irritar bastante e, em alguns casos, ao pousarem sobre alimentos, podem contaminar superfícies com bactérias que carregam nas patas. Além disso, a mosca das frutas é usada por cientistas em laboratórios de genética e biologia devido à sua rápida reprodução e à facilidade de estudo de processos biológicos complexos. Portanto, embora em sua casa sejam uma praga incômoda, também são uma ferramenta valiosa para a ciência. Para evitá-las, a melhor estratégia é manter a cozinha limpa, guardar frutas na geladeira e não deixar restos de comida expostos. Caso contrário, esses pequenos voadores voltarão uma e outra vez, lembrando que, no reino dos insetos, a reprodução rápida é uma vantagem essencial. Assim, da próxima vez que vir uma mosca das frutas, lembre-se, não é apenas um inseto irritante, mas também uma pequena maravilha da natureza, que, sem querer, faz parte da vida cotidiana em milhões de lares. 7. Tesourinha ou lacrainha, Forficula auricularia. Nos cantos úmidos e escuros da sua casa, especialmente perto de plantas ou no jardim, habita um inseto que à primeira vista parece um pequeno guerreiro medieval. Estamos falando da tesourinha, também chamada de lacrainha, cujo nome científico é Forficula auricularia. O que a torna realmente única são aquelas pinças em forma de tenazes na extremidade do abdômen, usadas tanto para se defender quanto para capturar presas. Embora muita gente sinta um arrepio ao vê-la e imagine que suas pinças possam cortar ou furar, a realidade é que a tesourinha é inofensiva para os humanos, não é agressiva nem venenosa, e essas pinças não foram feitas para machucar, mas sim
para intimidar predadores ou lutar com outras tesourinhas por território ou parceira. Essas pequenas criaturas são noturnas e preferem se esconder durante o dia, em locais escuros e protegidos, como sob pedras, madeira ou em frestas. Sua dieta é variada. Comem pequenos insetos, principalmente pragas como pulgões, e também restos de matéria vegetal em decomposição, tornando-se aliadas naturais no controle biológico. Sua presença em casa pode indicar ambientes úmidos ou com vegetação, e embora às vezes apareçam em interiores, raramente causam problemas sérios. São mais curiosas do que perigosas e, apesar de seus movimentos rápidos e aparência intimidadora, não oferecem risco algum. Portanto, se um dia vir uma tesourinha correndo pela casa, lembre-se, aquelas pinças de aço na parte de trás não vão cortar nem machucar você. Na verdade, é um pequeno guardião que ajuda a manter o equilíbrio natural, até mesmo dentro do seu lar. 8. Traça das roupas, Tineola bisseliella. Nos cantos escuros do guarda-roupa, onde as roupas descansam à espera da próxima saída, pode estar escondida uma visitante silenciosa, mas destrutiva, a traça das roupas, cujo nome científico é Tineola bisseliella. Esse pequeno inseto, com pouco mais de 1 centímetro e asas delicadas, parece inofensivo à primeira vista, mas sua atividade noturna pode causar estragos em suas peças favoritas. O que a torna realmente curiosa é sua dieta. Não se alimenta de comida nem de restos orgânicos comuns, mas sim de lã, algodão, seda e outros tecidos naturais. As larvas deslizam entre as fibras das roupas, abrindo túneis invisíveis que, com o tempo, resultam naqueles buracos indesejados que surgem de repente em suéteres e casacos. Ao contrário de outros insetos, a traça adulta não se alimenta. Seu único propósito é reproduzir-se e depositar ovos em locais onde as larvas tenham alimento garantido. Por isso, a presença de traças no armário geralmente indica umidade ou roupas sujas que facilitam seu crescimento. É perigosa para você? De forma alguma. Não morde, não pica nem transmite doenças. Mas pode ser devastadora para seu guarda-roupa. Perder uma peça valiosa por causa desses pequenos invasores é frustrante, especialmente quando acontece sem aviso. A melhor defesa contra a traça das roupas é a prevenção. Manter as roupas limpas, ventilar bem os armários e usar repelentes naturais ou específicos para evitar que se instalem. Assim, você protege suas peças e impede que esses viajantes invisíveis transformem suas roupas em peneiras. 9. Mosquito comum, Culex spp. Quando a noite cai e o silêncio toma conta da casa, um pequeno inimigo invisível inicia sua caçada silenciosa. O mosquito comum, do gênero Culex. Embora seu tamanho seja diminuto, seu impacto pode ser enorme, e seu curioso método de localizar as vítimas o torna um caçador implacável. O fascinante nesse mosquito é a forma como encontra as pessoas. Detecta o dióxido de carbono que exalamos ao respirar. Assim, mesmo no escuro absoluto, consegue se orientar perfeitamente para se aproximar silenciosamente do alvo. Além disso, usa outros sentidos, como a percepção da temperatura corporal e de substâncias químicas na pele, para escolher onde picar. Somente as fêmeas picam, porque precisam de sangue para desenvolver os ovos. A picada pode ser incômoda e causar inflamação, mas o verdadeiro perigo está nas doenças que podem transmitir. O mosquito comum é conhecido por ser vetor de vírus, como o do Nilo Ocidental, encefalites e, em algumas regiões, também pode transmitir filariose. Ao contrário de outros insetos domésticos que apenas incomodam, esse pequeno voador pode afetar seriamente a saúde, sobretudo em áreas onde as doenças que transmite são endêmicas. Por isso, controlar sua presença dentro e ao redor da casa é essencial. Para evitar suas picadas, é importante usar mosquiteiros, eliminar água parada onde se reproduzem e aplicar repelentes. Embora pareçam simples incômodos no início, esses insetos podem ser a porta de entrada para problemas muito maiores. Portanto, da próxima vez que ouvir aquele zumbido próximo na escuridão, lembre-se, por trás desse som existe um caçador eficiente, guiado pelo ar que você exala. 10.
Térmita subterrânea, Reticulitermes spp. Sob a superfície da sua casa, escondido na escuridão e na umidade, habita um exército silencioso e devastador. A térmita subterrânea, do gênero Reticulitermes. Embora à primeira vista pareçam insetos diminutos e inofensivos, sua capacidade de causar prejuízos milionários as torna um dos inimigos mais temidos pelos donos de casa. O que torna essas térmitas especialmente curiosas é seu modo de vida oculto. Vivem debaixo da terra e constroem intrincados túneis de barro para chegar até a madeira da sua casa sem serem detectadas. Sua presença passa despercebida porque se alimentam do interior da madeira, deixando apenas a camada externa intacta. Isso significa que muitas vezes você descobre a infestação quando já é tarde demais. As térmitas subterrâneas trabalham em colônias enormes, com milhares ou até milhões de indivíduos, divididos em operárias, soldados e rainhas. Sua função é clara: consumir celulose, que encontram na madeira, no papel e em outros materiais derivados de plantas. Para elas, sua casa é um banquete infinito. São perigosas? Sem dúvida. Não picam nem mordem as pessoas, mas o dano estrutural que podem causar é devastador. Paredes, vigas, pisos e móveis de madeira podem se tornar frágeis e colapsar. Os reparos costumam ser caros e exigem tratamentos especializados para erradicar a colônia por completo. A prevenção é fundamental. Manter a madeira seca, evitar o acúmulo de umidade e realizar inspeções periódicas são as melhores armas para mantê-las afastadas. Portanto, mesmo que você não as veja, lembre-se de que sob seus pés pode estar operando um exército que, sem fazer barulho, está minando os alicerces da sua casa. 11. Mosca doméstica, Musca doméstica. Em qualquer lar do mundo, especialmente onde há restos de comida ou lixo, é quase certo que você encontrará um visitante tão comum quanto incômodo. A mosca doméstica, conhecida cientificamente como musca doméstica. Esse pequeno inseto, que parece tão simples à primeira vista, esconde detalhes surpreendentes que o tornam um sobrevivente nato. O curioso da mosca doméstica é que ela não possui um nem dois, mas milhares de olhos diminutos que formam o que se chama de olhos compostos. Isso lhe permite ter uma visão panorâmica quase perfeita, detectando qualquer movimento rápido ao seu redor, o que a torna quase impossível de capturar. Além disso, suas patas estão cobertas de sensores químicos, que lhe permitem provar os alimentos apenas ao pousar sobre eles. Embora possa parecer inofensiva, a mosca doméstica é um dos insetos mais perigosos que convivem conosco. Seu hábito de pousar em lixo, fezes e alimentos em decomposição a torna um veículo perfeito para propagar bactérias, vírus e parasitas. Essas bactérias podem causar doenças gastrointestinais, infecções respiratórias e outros problemas. Seu ciclo de vida rápido e sua habilidade de se reproduzir em grande quantidade complicam ainda mais o controle. Em apenas algumas semanas, uma mosca pode passar de ovo a adulta e começar a se multiplicar exponencialmente. Por isso, manter a limpeza, cobrir os alimentos e eliminar resíduos rapidamente é fundamental para evitar que essa mosca se torne uma ameaça à saúde da sua família. Portanto, embora pareça apenas um pequeno zumbido incômodo, lembre-se de que atrás dessa mosca há um potencial transmissor de doenças que não deve ser ignorado. 12. Pulga, Pulex irritans. Pequena mas poderosa, a pulga comum, cujo nome científico é Pulex irritans, é um inseto que desafia todas as proporções. Com uma habilidade incrível, pode saltar mais de 100 vezes a sua própria altura. Para colocar em perspectiva, seria como se um ser humano pudesse saltar sobre um prédio de mais de 15 andares em um único pulo. Esse talento para o salto permite que ela se mova rapidamente entre seus hospedeiros e escape de perigos num piscar de olhos. As pulgas não têm asas, mas compensam essa ausência com pernas traseiras, especialmente adaptadas para impulsionar-se com força e velocidade. Alimentam-se do sangue de mamíferos, incluindo os humanos, e preferem áreas com pelos ou roupas, onde podem se esconder e reproduzir facilmente. Sua picada provoca uma coceira intensa,
E, em alguns casos, pode gerar alergias ou dermatites devido à reação alérgica à sua saliva. Além do incômodo que causam, as pulgas podem ser portadoras de doenças graves. Historicamente, foram responsáveis pela transmissão da peste bubônica, uma das pandemias mais devastadoras da humanidade. Atualmente, embora os surtos sejam muito menos comuns, as pulgas ainda podem transmitir outros patógenos e causar infecções secundárias se as picadas forem coçadas até infeccionar. Além disso, as pulgas se reproduzem rapidamente e podem infestar tanto os animais de estimação quanto as casas humanas, criando um problema difícil de erradicar se não for controlado a tempo. Para mantê-las afastadas, é importante cuidar da higiene dos seus animais de estimação, limpar regularmente os espaços onde vivem e utilizar produtos específicos quando necessário. Portanto, embora diminutas, essas saltadoras podem se tornar um verdadeiro pesadelo se forem deixadas à vontade. 13. Barata alemã, Blatella germanica. Em muitas casas do mundo, especialmente em cozinhas e locais onde há comida, esconde-se um habitante que provoca tanto medo quanto fascínio. A barata alemã, conhecida cientificamente como Blatella germanica. Embora seu nome soe sofisticado, essa pequena barata é uma das pragas mais comuns e problemáticas que existem. O que torna essa barata tão curiosa é sua resistência e capacidade de se reproduzir rapidamente. Apesar de seu tamanho diminuto, com apenas 1 centímetro de comprimento, pode adaptar-se a quase qualquer ambiente e sobreviver em condições extremas. Seu ciclo de vida é tão eficiente que um único casal pode gerar milhares de descendentes em poucos meses, colonizando rapidamente qualquer canto escuro ou úmido. Além disso, a barata alemã é especialista em se esconder. Prefere fendas pequenas, atrás de eletrodomésticos, dentro de móveis ou sob pias, onde a luz não chega. Sai principalmente à noite para procurar comida, e sua dieta é quase onívora, desde restos de comida até colas e papel. É perigosa? A resposta é sim. Não apenas por seu aspecto desagradável, mas porque pode contaminar alimentos e superfícies com bactérias e germes que transporta em seu corpo. Essas bactérias podem causar infecções gastrointestinais, alergias e problemas respiratórios, especialmente em pessoas sensíveis ou com asma. Além disso, sua presença pode desencadear reações alérgicas devido às proteínas encontradas em sua saliva, excrementos e partes do corpo. Por isso, uma infestação não afeta apenas a limpeza visual de um lar, mas também a saúde de seus habitantes. Controlar a barata alemã não é tarefa fácil, mas manter a limpeza, eliminar fontes de alimento acessíveis e vedar fendas pode ajudar a evitar que essa resistente praga se torne um problema maior. 14. Ácaros da poeira, Dermatophagoides spp. Invisível ao olho humano, mas onipresente em quase todos os lares do mundo, o ácaro da poeira, do gênero Dermatophagoides, é um dos insetos mais curiosos e discretos que podem conviver contigo. Esses diminutos aracnídeos, que medem menos de meio milímetro, escondem-se em lugares onde menos imaginas: colchões, tapetes, cortinas e até dentro dos teus travesseiros. O fascinante nesses ácaros é o seu modo de vida. Alimentam-se de pequenas escamas de pele humana que naturalmente soltamos dia após dia. Esse banquete constante lhes permite reproduzir-se sem parar, mantendo populações estáveis em nossos espaços de descanso e convivência. Embora os ácaros da poeira não mordam nem transmitam doenças, sua presença não é completamente inofensiva. O que realmente afeta muitas pessoas não são eles diretamente, mas sim seus excrementos e restos corporais, que se transformam em potentes alérgenos. Esses alérgenos podem desencadear sintomas como espirros, congestão nasal, irritação nos olhos e até crises de asma em pessoas sensíveis. Por essa razão, os ácaros da poeira são um dos principais responsáveis pelas alergias respiratórias em ambientes fechados, especialmente em crianças e adultos, com predisposição a asma ou rinite alérgica. Manter o controle desses habitantes invisíveis exige higiene constante, lavar a roupa de cama com frequência, aspirar com filtros HEPA, ventilar bem os espaços e evitar o acúmulo de poeira.
Alguns utilizam capas especiais para colchões e travesseiros que impedem seu acesso. Apesar de serem tão pequenos e silenciosos, esses ácaros têm um enorme impacto na qualidade do ar dentro de tua casa e no teu bem-estar. São a prova de que nem sempre o que não vemos está ausente e que em cada canto pode existir uma comunidade secreta vivendo ao nosso redor. 15. Psocópteros ou piolhos dos livros, Lipoceles spp. Nos cantos sombrios, onde os livros antigos descansam em silêncio e as paredes guardam a umidade do tempo, habita um inseto quase desconhecido, mas fascinante: os psocópteros, também chamados de piolhos dos livros, cujo nome científico é Lipoceles spp. Esses diminutos insetos medem apenas alguns milímetros e sua presença passa despercebida para a maioria, mas tem um papel curioso dentro do ecossistema doméstico. O que torna os psocópteros especiais é sua dieta. Alimentam-se principalmente de mofo, fungos e matéria orgânica que cresce em livros velhos, papéis, quadros ou superfícies úmidas. Graças a essa peculiaridade, costumam ser encontrados em bibliotecas, arquivos ou em casas onde a umidade não é bem controlada. Embora a ideia de ter insetos em teus livros possa soar alarmante, a verdade é que são inofensivos para os humanos e não danificam diretamente o papel ou as páginas. Sua presença é mais um indicador de que há umidade e mofo do que uma ameaça em si. De certo modo, esses insetos atuam como pequenos limpadores naturais, consumindo o mofo que, de outra forma, poderia deteriorar os materiais. No entanto, sua proliferação em grandes quantidades pode ser sinal de problemas de umidade ou ventilação na casa, algo que convém resolver para evitar danos maiores à estrutura ou a outros objetos. Os psocópteros não picam, não transmitem doenças nem representam risco à saúde. São simplesmente uma curiosidade que nos lembra a complexidade e a vida oculta que pode existir nos espaços mais cotidianos. Portanto, da próxima vez que folheares teus livros antigos e notares pequenos insetos movendo-se entre as páginas, lembra que esses piolhos dos livros estão ali porque apreciam o mofo, não a ti nem tuas preciosas leituras.